Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, Foco no Podcast aqui mais uma vez falando com vocês, trazendo informações relevantes, conteúdos importantes sobre o mundo, o universo das vendas, do empreendedorismo, da gestão e principalmente um humor que você já sabe que é característico aqui do nosso lugar. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Carvalho, estou aqui semanalmente trazendo esses conteúdos para vocês. E hoje eu tenho uma grande visita. Na verdade, eu estou visitando os estúdios dele e ele tem aqui hoje para poder sentar ao meu lado e falar um pouquinho sobre isso. Como vocês sabem, nós estamos aqui nessa parceria já há algum tempo com a Faís Produções e hoje vocês vão ficar conhecendo o homem de trás da Faís Produções. Com vocês, senhoras e senhores, Eduardo Faís. Muito obrigado, Rafa, por me trazer aqui para... Eu estou sempre nos bastidores, né, como você falou, né? E estou acostumado a entrevistar. E hoje aqui, né, como que a gente se sai falando um pouco aí, né? Respondendo as perguntas, né? Ao invés de estar perguntando, estar respondendo as perguntas. Já quero te parabenizar pelo trabalho, pelo foco, né? Senhor Foco, acho que o nome diz tudo. Conheço o Rafael há muitos anos. E, cara, tô me inspirando, já falei isso para ele aqui nos bastidores, pelo trabalho que ele tem feito, tá muito bonito, parabéns. Valeu, e você sabe que a recíproca é verdadeira, né? A gente conversou, cheguei e falei para você, cara, não tinha outra pessoa para poder tocar esse projeto junto comigo, senão você aqui, porque, cara, essa estrutura aqui, todo mundo que tá vindo aqui tá elogiando essa estrutura que você tem, e a gente vê o carinho que vocês têm, não só com a gente, mas com o trabalho. É o famoso olhar brilhando que eu falo, quando você vê que a pessoa gosta daquilo. E é muito bom, se sentir muito bem acolhido. Aconselho a todo mundo que... A gente sabe a dificuldade que a pessoa tem hoje para poder se comunicar. Você tem os equipamentos que são caros, você tem o espaço, você tem carro de som passando, entendeu? E é coisas que prejudicam a gente para montar um negócio nosso. É difícil. E numa dessas você tem uma estrutura que te dá esse aporte, que te ajuda e te faça, pelo menos... mais profissional um pouco em relação a isso. E é isso que vocês fornecem pra gente. E eu senti isso logo no primeiro momento, quando eu pisei aqui, falei, cara, é aqui. Aqui vai ser a casa do Foco no Podcast, porque não tem outro lugar para ser. Valeu, muito obrigado mesmo. Bom, galera, vamos lá. Você já sabe como que é o nosso instituto, agora chega desse negócio de, é benzinho para lá, é benzinho para cá, vamos direto ao que importa, vamos direto à raiz do problema, vamos falar sobre publicidade, vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre como fazer acontecer nesse mundo, nessa selva que a gente tem aqui hoje. Eduardo, queria que você falasse um pouquinho pra gente, cara, sobre como que você caiu nesse mundo da publicidade. Falei pra você numa conversa atrás aí que a gente tinha, que eu sempre via você trabalhando com isso, e hoje eu vejo que você está com isso. Eu não sei se eu acertei na veia lá atrás, quando eu falei que era isso que você tinha que fazer, e depois que você desse uma compilada de como foi o processo para você chegar até aqui onde você está hoje. O que aconteceu? Conta aí pra gente. Bom, Rafa, tenho acompanhado, né, de perto alguns dos seus entrevistados, né, e que nós temos conversado também aí no dia a dia, e o que a gente tem ouvido falar sobre essa questão da paixão por cada um dentro do seu ramo, dentro da sua área de atuação. E eu acho que é um pouco disso, né? Um pouco de estar apaixonado um pouco, aí vamos dizer assim, por essa questão, por entender a importância da comunicação, né? Por gostar de fazer isso e por não querer ficar apenas fazendo isso para mim, né? Então seria muito cômodo se eu tivesse fazendo apenas para mim, né? Querendo apenas mostrar a marca aí, Faís, né? Mas eu entendi que o que é bom a gente compartilha, né? E daí começou a nascer o projeto, vamos chamar assim, né? Dessa questão de mídia, de estar inserido dentro da mídia e de estar abrindo esse espaço para parceiros, né? Como você disse, que nós criamos essa parceria lá atrás. Então, a partir daí começou a nascer essa questão da Faís Produções, vamos chamar assim. Mas tudo começou como um hobby, a vida inteira, né? Eu e o Rafa, nós nos conhecemos há muitos anos já,
somos jovens senhores, mas... Jovens senhores, senhores jovens. Já tem umas barbinhas brancas aqui que não me... as barbas falam um pouquinho, mas a careca fala um pouco mais, né? A careca grita. A barba fala, a careca grita. Rafa também não tá muito cabelo, não. Aqui a câmera esconde um pouco aqui. E desde a Guardinha, muitas pessoas já viam trabalhando com a mídia, porque lá na Guardinha eu era o DJ. E aí, na nossa época de Guardinha, Rafa, todo mundo fazia datilografia na Guardinha. Eu era instrutor. Você era instrutor? E detalhe, todo mundo, menos eu. Por quê? Eu sempre fugi. Eu sempre fugi do trivial. E a galera, todo mundo se inscrevia na datilografia. Eu não queria fazer datilografia, não tinha vontade. Mas o que aconteceu? Naquela época, a KS Pistões fez uma doação de uns computadores com MS-DOS pra Guardinha. Nossa. MS-DOS, cara. E aí eu fui, cara, eu achei que negócio legal. Aí pra não ir pra datilografia, eu fui pra fazer o cursinho de MS-DOS. Com aqueles esquetão, 5 1/4, negócio desse tamanho. O pessoal não sabe, mas era praticamente um A4. E aí já comecei a olhar um pouquinho mais, a ter um interesse um pouquinho mais, né, por essa questão de computadores também, né, olhar a mídia de uma outra maneira. Aí a questão da igreja, a parte de som, né, instrumentos musicais. E aí comecei a gostar demais de conexões, de bastidores, e não parei mais. Só que como eu falei que é questão de hobby, porque eu sempre trabalhei no mercado, como nós nos conhecemos aí, né, fomos guardia, tudo, trabalhamos desde empresa como guardia, mas quando a gente saiu pro mercado de trabalho mesmo, né, trabalhamos juntos lá numa loja de departamentos aí, né, grande aí na cidade, tudo, e a gente não sabe o que vai seguir, menino, né, tá procurando uma carreira ainda, mas sempre fiz isso em paralelo, sempre de alguma maneira. Eu estava vendo questão de computador, sempre formatei computador pros amigos, ganhei um dinheirinho com isso, né? Foi mexendo com essa questão. Justo, né? Então, sempre formatando computador, mexendo com essas questões de mídia. Sempre quis fazer. Nunca me conformei com. Poxa, por que esse equipamento não conversa com aquele? Então, eu chegava nas lojas de informática, muito limitadas, e falava, eu queria uma conexão assim. Aí eu me surpreendi às vezes, cara, mas isso que você está pedindo não foi inventado ainda. Ainda, né? Calma que eu vou fazer acontecer. Como é que nós tinha que ter isso, mas não faz sentido não existir, né? Poxa, isso aqui precisa conversar com isso, né? E isso foi me motivando, me aguçou, né? Então eu olhava para esse cara, tem mais coisa para aprender. E nas horas vagas, comecei a fazer isso, comecei a fazer tanto que as pessoas começaram a falar para mim, cara, você precisa montar uma empresa disso, né? Porque a gente fazia e começamos a ganhar um dinheirinho também, assim, ajudando um ou outro. Aí o cara, não, vou te pagar e tal. Você merece. Você merece, valeu. Quanto você cobra? Aí, poxa, não tinha nota, né? Nem nada. E aí eu falei, cara, todo mundo falando, eu não queria, porque negócio de abrir empresa, né? A gente já ouviu alguns empreendedores aí, né? Alguns episódios para trás aí, com certeza vai vir muito mais empreendedores, vai falar diferente do que eu tô falando, que eu ainda não tenho essa viés empreendedora, não. Mas empreender não é fácil, acho que todos vão falar isso, né? Todos vão falar que não é simples, não. Por mais que tem pessoas que já têm isso muito latente, né? Que vende a casa para investir no projeto, eu já não sou desse tipo de pessoa, né? Então eu sou extremamente pé no chão, não sou nada arrojado. Nada arrojado, eu sou aquele empreendedor totalmente, né, que nem me classifico como empreendedor. E aí eu sabia que você gosta de abrir empresa, até por um cursinho que eu fiz lá no passado, na chamada, não vou falar o nome da empresa, mas uma empresa que tinha aí, fiz um cursinho, na época das lojas, não vou falar também o nome que nós trabalhamos, Não, mas não tem problema não, pode falar, não tem erro não. Não, mas tem que monetizar a gente pra poder falar também. Não vou ficar fazendo propaganda de graça aqui não. Se quiser, patrocina nós. Afinal de contas, o assunto é o quê? Publicidade e propaganda. Então é isso aí. E aí eu fiz um curso de... Não foi de vendas, foi um curso de auxiliar administrativo, que era dentro da área que eu trabalhava, achei interessante, e fiz um cursinho nessa área, e aí eu comecei a ver sobre Prolabore, algumas questões de abrir empresa, eu falei, cara, esse negócio é complicado, esse negócio não é simples. Aí ficou na minha mente isso e eu nunca quis abrir. Só que chegou uma hora que ficou maior do que a minha vontade pessoal. Falei, cara, eu preciso da nota, porque eu tô prestando serviço,
Geralmente, a hora que você começa a prestar serviço para outras empresas, principalmente, né? Isso. Precisa Quando eu era da nota. pessoa física ali, né, a pessoa paga e só fica por isso formatando, mesmo, né? tranquilo. Aquele recibinho que você compra na papelaria, né? Então você dá aquele Quem recibo. nunca, né? O cara fica feliz, você fica feliz, recebeu e já era. Só que empresa não dá. Instituições, de forma geral, você não consegue, né? E aí, falei, cara, eu não queria fazer isso, mas vamos abrir essa empresa. Aí, a partir dessa decisão, a coisa começou a ficar já mais séria. Já tive que empreender um pouco mais, né? Já tive que investir um pouco mais em equipamentos. E aí, o pessoal, não sei de que maneira, começa a saber que a gente chegou no mercado. E começou a ganhar um corpo, com tudo que eu prefiro. Aquela tradicional, trabalhar de forma tradicional, das 7 às 5, de segunda a sexta, com 13º salário, né? 30 dias de férias. Participação de lucro, vai que tem, né? Então, aquele negocinho simplesinho, se tiver uma cesta básica, Rafa, aí você fica mais feliz ainda, né? Aquela mentalidade mesmo, CLT mesmo, né? Sempre preferi isso. Só que chega uma hora que, cara, não tinha como conciliar, né? Não tem mais como conciliar você trabalhar como CLT e ao mesmo tempo você está fazendo produções, né? Porque a produção ela não tem dia nem hora, ela precisa acontecer conforme a necessidade de cada cliente, né? De cada situação. Então eu preciso produzir. Que hora? A hora que precisar produzir. Tem produções que a gente faz durante o dia, tem produções que tem que ser no meio da madrugada, tem produções que é o dia inteiro. Você tem que produzir. E aí, como é que você vai ficar dentro de uma empresa? E aí começamos a ir para essa linha, né? Vamos lá, vamos investir um pouco mais do tempo nisso e tudo. E começou a virar esse caminho sem volta, porque a gente já gosta, como eu falei, né? Pô, vamos produzir. O Rafael chegou com o projeto aqui. Cara, eu fiquei apaixonado no projeto, por quê? Porque ele estava apaixonado nisso. Falei, cara, isso que eu quero fazer, tá tudo formatado. Eu falei, mas isso não existe, Rafa. Ninguém formata, ainda, né? As pessoas chegam aqui e pedem nossa ajuda para formatar. Eu tava pensando, queria fazer alguma coisa nesse sentido, o que você acha? Aí, nosso trabalho, né, é trazer soluções, a gente começa a ajudar a pessoa, o cliente ali, a empresa, a formatar, né, a fazer seu storyboard, tudo. E o Rafa chegou com o negócio pronto. Falei, cara, é isso, vamos pra cima, né? Vamos fazer. Pronto, porém, faltando o azeite, né? A azeitada veio daqui, né? Tem que falar também. Aí não tem como, porque é uma parceria. Então, a partir do momento que nós entramos num projeto, o que eu sempre tive na minha vida, Rafa? Nós já trabalhamos junto. Eu sempre fui muito intenso. Né? Sempre procurei aquelas jargões que existem no mercado aí, né? Vestir a camisa, depois mudou, o jargão não é mais vestir a camisa, é suar a camisa, né? Só vestir não basta. E eu já não sou nem de vestir e suar, cara, precisa rasgar a camisa, é preciso entrar no buraco, subir no telhado para acontecer, é uma necessidade isso? Então eu vou fazer. Então eu sempre procurei fazer isso em todos os segmentos. Então eu já trabalhei em segmentos da área de vendas, já trabalhei em órgãos públicos, já trabalhei em multinacionais, em todas elas ali, envolvido com as empresas e tudo mais, bastante intenso, né? Sempre procurei fazer isso. E agora, procurando ser intenso também no nosso negócio, né? No nosso negócio que é comunicar, sempre tive facilidade de comunicar, né? Sempre gostei de fazer isso, nunca tive problemas com o microfone. Isso não significa que a gente é bom, tá? Então a gente parece que está falando aqui, longe de mim querer soberbo, porque eu não sei fazer. Mas nunca tive medo, chegar aqui, falar, errar, corrigir no ao vivo, né? Corrigir depois, nossa, falei um negócio lá, errei. Então, para comunicar, você tem que estar desprendido disso, né? Exato. Falar, cara, errei lá, me comuniquei errado, agora vamos arrumar o que a gente comunicou. Nunca tive dificuldade. E meter a cara, porque quando nós nos colocamos à disposição para produzir qualquer coisa, né? Pô, aqui a gente está trabalhando numa estrutura aqui que ela demanda uma série de conhecimentos, né? E não é fácil você agregar tudo isso. Então você tem que ter a humildade, Rafa, de perguntar para as pessoas como é que faz isso, né? De sentar na frente do computador, de pegar um tutorial, de assistir para poder
Porque aqui não é só fazer para mim. É muito fácil eu fazer no meu podcast, nas minhas produções, para mim. Eu entreguei lá, tô feliz com o material. Tá bom para você, tá bom para todos, digamos assim. Mas agora aqui, agora tem uma marca, agora nós temos aqui uma parceria. E aí, né? Como é que tá o áudio? Como é que tá a imagem? Como é que tá chegando? Né? Como é que estão todos os gráficos? E a iluminação? Então, cara, para agregar tudo isso, tem que ralar. Mas é uma delícia. É muito bom. Cara, é muito interessante o que você falou, que mostra... praticamente, o que você disse foi praticamente storytelling, né? Você traçou uma rota aí do que foi a sua carreira e muito voltado para isso. Você viu que tudo te empurrava para cá. O que eu gostaria de entender com você é o seguinte, cara. Hoje a gente vê, como eu disse, não é fácil se comunicar. Hoje, pra você ter uma noção, pesquisa mostra que pelo menos 80% das empresas, o problema que tem interno da empresa é por falta de comunicação com os próprios funcionários. Se a empresa não consegue se comunicar com os próprios funcionários, quem dirá com quem está fora da empresa e não está nem acostumado com a cultura dela. Então é um processo que mostra que precisa de muito mais responsabilidade de quem está fazendo, como você disse. Eu falei, antes você tinha lá, tá bom para mim, tá bom para todo mundo. Agora não, agora tem que estar bom para todo mundo para estar bom para você. Então muda o jogo. E nessa mudança de jogo, pelo menos o que eu pretendo trazer junto a isso daqui é a informação independente do nível. Hoje, você acha que pequenas empresas, vamos colocar assim, pequenas empresas, elas conseguiriam trabalhar publicidade, propaganda, produção dentro do escopo delas? Vamos supor que o cara está lá e está montando uma empresa pequenininha hoje, claro que ele tem o intuito de crescer lá na frente, porém hoje ele ainda não fala, eu não estou pronto para isso. Qual que é a linha ali, qual que é o ponto falando daqui em diante a pessoa tem que trabalhar? É logo na entrada que ele já tem que trabalhar com publicidade e propaganda ou ele tem que esperar um pouquinho mesmo? O que você fala com a sua experiência? Rafa, é antes da entrada, na verdade. Se a gente tivesse esse entendimento, qual que é o problema do Brasil? Vamos falar da nossa realidade. Não sei em outros países, mas nosso problema é o seguinte: nós não aprendemos nada, principalmente no ensino público, a ser empreendedor. Então, o que a gente vê acontecendo demais? Eu vou passando na frente das empresas e, infelizmente, com muita tristeza eu falo isso. Falando de comércio, principalmente, eu falo e falo para quem estiver comigo. Eu tô passando de carro e falo, 3 meses vai durar esse comércio. Assim que tá abrindo ele, já falo, vai durar 3 meses, no máximo. Por quê? Às vezes montou o comércio no ponto errado. Eu já vi montar na região, afastado do centro da cidade, um empório de vinhos finos e queijos. Cara, um público que no dia a dia não está acostumado a consumir esse tipo de produto, né? Então, por que eu falo que é antes? A primeira coisa que eu preciso fazer, e isso longe de mim querer dar aula nesse sentido, nossa, eu tô aqui com o professor, na verdade, porque até uma das coisas que eu falo, que a gente precisa entender o nosso core business, qual que é o meu negócio do meu coração, da minha empresa. Preciso entender isso, né? Primeira coisa. Se eu não entender qual que é o meu core, o que eu faço? Eu falo muito isso. Qual que é o core da Faís? Cara, eu não posso sair fazendo tudo. Se eu não entender o que eu quero fazer, o que eu quero entregar de produto, se eu não entender isso, eu já fali. Mas você vai falir? Não, você já faliu. Você já começou um negócio que é fadado ao fracasso. Então, a primeira coisa, eu preciso entender o que eu quero fazer. Eu quero fabricar microfones. Eu quero fabricar canecas. Eu quero vender. Por exemplo, o nosso core. Eu tenho dificuldade, eu e a Ana, que está aqui comigo hoje, que é o que mais fazemos aqui na Faís Produções, né? Cada um tem uma linha, cada um tem um core. Mas qual que é o core da Faís? Né? Cada um tem uma linha que conhece mais. Tem o core da Faís, né? O tipo de produção que nós fazemos, o tipo de trabalho que a gente faz. Eu prefiro muito mais a produção e o que eu mais gosto de fazer é a parte de transmissão ao vivo, produção. Esse é o nosso core. Só que nós temos as dificuldades. Então, se você não fizer isso antes de sair para o mercado, né, se você não tiver esse entendimento das dificuldades, quais são as nossas? E eu estou aqui na frente do professor. Nós não temos facilidade em vendas. Não é uma área que a gente... Não que eu não saiba vender. Eu fiz cursos excelentes e até vendo. Mas não gosto. Então, olha isso que interessante. Não basta só você saber. Você faz um negócio que você vai chegar lá, cara, cheio de dedos, não é um negócio que te agrada. Cara, então, se eu não quero vender, então eu tenho que entender que eu não vou ser bom nisso, eu preciso contratar alguém para fazer para mim.
Eu não preciso ser bom nisso. Sim. Porque o meu core é isso aqui. Meu core é a produção. Então, eu tenho que trazer alguém que traga para mim, venda para mim e traga aqui. Isso antes, eu preciso fazer a lição de casa, colocar um papel, né? Hoje é tudo no mundo digital, mas é muito legal quando a gente traz uma agendinha, né? Pega o seu plannerzinho lá, um papelzinho de pão e começa a escrever. Qual que é o seu sonho? Eu quero montar uma empresa neste segmento, eu quero prestar serviço, eu quero vender, eu quero, enfim, eu não sei o que a pessoa quer fazer lá do outro lado. Mas a partir do momento que eu começo a desenhar isso, eu começo a escrever, o que eu gosto de fazer? Porque tem pessoas que são excelentes na hora de produzir algo, mas na hora de entregar, na hora de fazer um aftermarket, ela não sabe, não tem ideia e não tem, acho que não precisa. Sim. Não tem necessidade. O cliente comprou para mim, acabou o relacionamento. Hoje, se ela não tiver esse entendimento que ela precisa manter o relacionamento, e nem é para vender de novo, é porque essa pessoa que ela vendeu uma vez, ela que vai prospectar os futuros clientes. Exato. Né? Eu vi algo que você disse aqui recentemente, que a próxima venda já começa quando eu termino essa aqui. Então, assim, tô aprendendo. Tá indo, né? Tá pegando jeito. Então, tem que ter a gente tem que ter essa visão. Eu vou sair pro mercado, eu não sei, eu quero sair. Eu tô com dinheiro aqui, eu saí da firma, fui mandado embora, peguei os acertos e vou montar um negócio. Cara, não vai dar certo. Não é assim que funciona. Então, eu quero fazer um pequeno negócio, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de fazer um pequeno negócio, de começar pequeno. Nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze, né? A gente tem falado sobre isso, que tem que ter uma evolução. É legal que tenha essa evolução. Olha de onde eu saí e olha onde que eu cheguei. É legal para você mesmo como realização pessoal. Não tem problema nenhum. Precisa começar grande, mas precisa saber o que você está fazendo. Então eu vou sair hoje. Não dá para você montar qualquer tipo de negócio sem ter comunicação. Seja ela, como já foi dito pelo Rafa aqui, de forma interna, né? Mas é só eu. Mas seja com você mesmo. Você precisa saber o que você está fazendo. Então você precisa sentar lá, ver o que você está fazendo, como você está fazendo, como foi seu dia. Montar um plano de negócio. Montar o seu plano ali sozinho. Você vai fazer o briefing, né? Que é falado aí, né, no meio. Você vai briefar contigo mesmo. Com você mesmo. Qual vai ser meu dia de briefing? Meu dia de briefing vai ser todas as terças-feiras às 18h30. Às terças-feiras, às 18h30, você senta com você mesmo, coloca o seu papel lá e vê o que está acontecendo. Depois, quando você tem funcionários, aí a coisa começa a aumentar. E agora, eu vou sair para os clientes. Aí precisa comunicar melhor ainda. Nós já vimos, Rafa, recentemente, né, com a evolução da tecnologia, da comunicação e da globalização, eleições, né, de grandes países sendo movimentadas e talvez decididas através da comunicação, bem ou mal feita. No Brasil, lá atrás, o pessoal acha que começou agora. Eu vou lembrar o pessoal brasileiro, porque os brasileiros têm a memória curta e vai se esquecer. Mas lá atrás, tinham 2 candidatos que estavam bem parelhos ali. E por uma comunicação, uma estratégia de marketing de um dos candidatos, foi virado totalmente a eleição. Lá atrás todo mundo ficou surpreso, mas qualquer um que acompanha marketing detectou isso, falou, poxa, isso foi uma estratégia de marketing. Foi o giro do negócio. Foi. Então, porque tinha uma equipe por trás que fez aquela estratégia de marketing. Então, fez a estratégia de marketing. Então, se a gente olha que existe uma estratégia de marketing dentro até mesmo de campanhas políticas, né, para traçar uma estratégia para uma eleição, de grandes empresas, né, que quer passar às vezes uma mensagem clara ou uma mensagem subliminar. Se existe essa estratégia de marketing, como nós já vimos aí que hoje tem até as cores do Natal. Quem que inventou as cores do Natal? Ninguém para pensar nisso. Quem que deu essas cores para o Natal? Mas tem uma empresa que fez isso. Não vou falar nem bem nem mal aqui, mas nós sabemos, né? Quem que foi, por que foi colocado lá a figura lá do velhinho de barba branca? Será que é apenas o Santa Claus?
Ou será que foi uma empresa que fez isso? Né? Exato. Então, tudo tem uma estratégia de marketing por trás, que você precisa pensar minimamente como que eu vou comunicar, como que eu vou lançar meu produto no mercado, qual que é o cliente que precisa saber disso. Você não precisa saber de marketing, mas essas informações é importante a pessoa saber, né? Vazar o seu projeto. Vamos para dar nome aos bois, vamos chamar assim, Rafa, né? Fazendo aqui que não é um stand-up, é um podcast, mas usando o que o Rafa falou aqui com um pouco de humor. Então vamos dar os nomes aos bois. Pô, vai ser manicure. Tá bom, você vai ser manicure. Mas qual que é a sua especialização? Você tem especialização? Alguma especialização você tem? Você fez algum curso? Não, eu sou manicure porque eu sei fazer minha unha, eu faço da minha irmã e fica tudo bem, eu não arranco lá arranco metade do dedo o bife fora. lá e tudo e vou trabalhar como manicure. Não, ok, tudo bem. Mas como que você vai mostrar isso para as pessoas? Quais são os horários de atendimento? Tudo isso precisa estar definido, né? Falei uma coisa bem simples, né? Que é uma coisa que você começa ali na garagem da sua casa, tudo. Desde isso simples até uma empresa que do ramo digital que seja, se você quiser se posicionar no mercado, nem estou falando de diferencial ainda, Rafa, de você ter um diferencial, mas se você quiser mostrar que você está ali fazendo. Você existe. Você precisa mostrar que você existe, mostrar o que você faz e a partir daí, né, depois o como você faz, que aí já começa a entrar em diferencial, aí já é outra história, aí já aumentou o nível. Isso daí é até interessante, pegando no que você falou lá, eu vi, você falou lá atrás no começo da conversa, lá atrás o cara montou um empório assim, assado, distante do centro da cidade. Isso daí me fez refletir sobre o episódio que a gente teve aqui há algum tempo atrás, até com o Leandro G7. E ele falou que às vezes compensa até você trocar o seu ponto do centro da cidade para levar para um lugar mais distante. Porém, pega aquele valor que você ia pagar a mais e investe em propaganda, investe em publicidade, porque você já está pagando ponto e já é uma forma de marketing. Exatamente. Esse valor já está ali, então às vezes a pessoa não vê que ela está tendo esse custo com marketing. Ela não avalia isso como um gasto. Sem fazer propaganda para você, mas já fazendo, Rafa, que é assim, tudo, né? Poxa, eu quero fazer minha empresa ter sucesso. Acho que todo mundo, né, Lógico, quer fazer com que sua empresa tenha sucesso. Mas como que eu faço que com isso aconteça, né? Tá o Rafa aqui que presta assessoria nesse sentido, né? Que trabalha com isso, né? Com esse tipo de produto, em ajudar com que você, que a sua empresa seja vista, como que você vai se portar em relação aos seus clientes, a sua equipe, né? Que trabalha com você aí e tudo. E falando um pouco do nosso negócio também. Tudo que você... Como que você se porta, como que você se comporta, onde está localizado o seu espaço, tudo isso vai comunicar de alguma forma, né? Então, a roupa que você veste, como que você aborda o seu cliente, né? Qual carro que você vai chegar lá, no espaço onde que você vai vender. Você trabalha, de repente, vai trabalhar com ramo alimentício. Né? Não, eu vou vender pamonha. Vamos, né? Eu vou vender pamonha, tá bom. Mas você vai chegar no espaço lá, né, para vender a pamonha, mas como é que tá a sua Sprinter lá, seja lá qual o nome do carro lá, como é que tá seu veículo lá? Tá limpinho? Tá adesivado? Tá escrito lá, como aqui é a melhor pamonha do mundo? Na hora que a pessoa chegar lá, né, todos os aspectos, os cheiros, né, a pessoa vai estar lá, vai estar com a touquinha, vai estar com a luva. Tudo isso é marketing. Mesmo se a pessoa não saiba que aquilo... não é não. Isso aqui é porque é só para manter limpo. Não, aquilo lá você já está fazendo marketing. E também tem outras questões aqui que é chamado merchandise, né? Por exemplo, quando você chega aqui, olha que legal que o Rafa está fazendo comigo aqui hoje. Né? Eu me senti totalmente prestigiado de poder dar essa entrevista. Eu vim dar entrevista aqui, bater papo com o Rafa, pô, a caneca tá personalizada com o meu nome. Eu nunca mais vou esquecer disso. Poxa, mas você não é o cliente do Rafa. Será que não? Se eu não sou um cliente,
Eu posso não ser um potencial cliente, a gente tem que pensar nisso. A pessoa não é meu cliente, ele não é um potencial cliente, mas eu sou uma pessoa que eu posso indicar. Então a gente tem que olhar para as pessoas assim, né? Dessa maneira. Muita coisa, assim, pesquisas mostram que 5% do que as pessoas pegam, vamos supor, na comunicação em geral, 5% está envolto naquilo que você fala. A palavra em si é 5% da comunicação. 37% é como você fala. É o empoderamento da voz, é a entonação, a velocidade, certo? E o restante é imagem. É como você está. Ou seja, se a gente parar para analisar isso daí, cara, 95% da comunicação não está no que você fala. Impressionante. Entendeu? 95% não tá na toquinha que você falou, tá na abordagem que você dá para o cliente, tá no processo de onboarding que você faz na hora que contrata um novo funcionário, entendeu? Isso fala mais do que as suas palavras, entendeu? Tem um ditado que eu acho que é fenomenal, cara, que o pessoal fala assim, que as minhas atitudes falem tão alta que você não consegue escutar minha voz. Incrível. Né? Então eu acho assim, o que você diz, não basta só você querer aparecer, não basta só você querer se mostrar, se aparecer, você tem que querer com que os outros te vejam. Se os outros não quiserem te ver, você pode estar ali que nem uma estátua, o pessoal passa do seu lado e não fala nada. Entendeu? Então, eu vejo muito isso. Qual que é o intuito hoje da publicidade? E concordo com você na hora que você fala que a pessoa tem que começar, antes mesmo do negócio, já tem que começar a pensar nisso. Entendeu? No seu plano de negócio, na hora que você vai criar, você tem que colocar, como que eu vou trabalhar a minha publicidade? Como que eu vou me apresentar para os outros? Ponto principal. Isso daí já tem que estar montado ali. Mas, principalmente, o que você vai trazer... É uma frase que está aqui atrás. Como que eu vou fazer... Tá, deixa eu até sair aqui da frente. Pergunte-se como poderei fazer com que eles queiram isso. Eu acho que essa é a frase principal da publicidade. Entendeu? Como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer para que os outros tenham interesse em mim? Tenham interesse no meu produto, tenham interesse no meu trabalho. Entendeu? E isso, cara, acho que não tem tamanho de empresa. Nem você falou, pode ser o pequenininho, entendeu? Pode ser alguém que coloque lá um Santa Claus vermelho e branco, entendeu? Pode ser... Cara, eu não tenho problema em falar nomes aqui, nada não. Então vamos colocar lá. Tem uma cena, não sei se quem já assistiu Air, que é o filme que relata a Nike querendo contratar o Michael Jordan para poder lançar o tênis. Cara, é fenomenal a fala que a Viola Davis coloca no filme. Ela fala para a Nike, seu tênis é só um tênis, até o meu filho usar ele. Depois que meu filho usar ele, você vai ver o que vai virar esse tênis. Dito e feito. Entendeu? Que incrível. Então, ou seja, o que a Nike queria alguém para mostrar, porque na época ela perdia para Converse, ela perdia para Adidas, entendeu? Ela queria ganhar mercado e ela, na época o Michael Jordan era digamos assim, um prodígio, mas não tinha ainda a escala que ele tem hoje. E a mãe dele já via isso. Então ela foi a principal agente de publicidade dele. Pegou e falou assim, não, meu filho, eu sei quem é o meu filho. Ela sabe do produto que ela tinha. Eu sei o que ele é e o seu produto não é produto nenhum se ele não tiver o aporte do meu filho junto. Cara, eu achei fenomenal. Muito incrível. E isso falando da Nike, que é uma empresa que, se você parar para pensar, a Nike é só uma marca, ela não tinha um produto na época. Entendeu? Então, se você parar para pensar, ela trabalha muito a parte de brand, a parte de marca. Eu achei extraordinário. Então, independente do tamanho da empresa, aí você falou, planeje, coloque de uma forma onde você consiga se mostrar aos outros e que essa sua mostra não seja vã. E, Rafa, na verdade, a questão de planejamento, as pessoas, elas ficam assim, em dificuldade de entender isso, né? A gente está falando, a sua pergunta foi para quem está começando. E a pessoa que está começando, poxa, mas eu sou excelente, eu sou o melhor carpinteiro que existe. Cara, mas eu não entendo nada dessas questões de mídia, de tecnologia, de vendas, Cara, tem que entender isso. A questão que nós não estamos falando é a forma que a pessoa precisa planejar. A gente está falando para ela precisa começar a planejar isso. Que o seu planejamento seja com uma folha de sulfite escrita à mão, que você vai sentar ali com uma luz baixa no cantinho qualquer da sua casa, mas você vai começar a planejar, começar a escrever antes de você meter a cara, antes de você alugar um espaço, antes de você comprar um maquinário,
você já precisa ter isso. Olha, no minimamente, quanto eu espero ganhar, quanto que eu tenho necessidade, aí você vai começar a pesquisar a partir dali, quanto que eu vou gastar com maquinário, qual que é a forma de pagamento, eu tenho dinheiro para pagar isso, eu tenho demanda no mercado, eu acredito que tem essa demanda. Eu estou trabalhando para uma empresa, eu sou um excelente marceneiro, que eu falei, né? Eu sou um excelente marceneiro, eu já trabalho numa empresa, agora eu quero montar a minha marcenaria, mas eu estou numa cidade aqui que tem 2.000 habitantes, né? Já tem 3 marceneiros. Pô, o cara fica lá, não está conseguindo me pagar nem meu salário, eu vou abrir? Não, mas calma aí, eu vou colocar o 4º item lá, eu tenho um diferencial, que eu percebi, aí começa, né, a agregar valor ao seu produto. Aí você começa a se entender, aí você começa a entender quem você é. Só que se você não fizer isso, você não tiver esse mínimo planejamento, vamos no mundo ideal. No mundo ideal, vamos contratar o Rafael para vir aqui, para poder treinar minha equipe, vamos contratar a Faís Produções para vir aqui, desenvolver um projeto de marketing para a gente aparecer no mercado, né? Então, aí a gente começa a entrar no mundo ideal. Mas falando para quem está começando, de alguma maneira, você precisa planejar isso antes de você comprar seu maquinário. Famoso comece pequeno, mas pense grande. Comece pequeno. E o grande em si, não é o grande... Vamos novamente voltar lá. Vamos trazer aqui os pequenos começos. Não é que você tem que pensar, não, eu vou ser maior do que a maior empresa de... Não é isso. Não é isso. Não que você não possa sonhar isso, né? Sonhe como você quiser, sonha livre, né? Mas você precisa... O que é pensar grande? Pensar organizado. O que é uma empresa organizada? Quanto que eu quero... como que eu quero aparecer no mercado? Quanto que eu espero ganhar? Quanto que eu espero gastar para que a minha empresa se mantenha ao longo do mês? Tudo isso você precisa colocar lá. Eu vou conseguir... cumprir todos esses itens, viu? Mas você precisa ter isso no papel. A expectativa e o sonho é que não, é que você extrapole, que você venda mais, que você gaste mais, né? Que você, poxa, tudo aquilo que eu coloquei lá cresceu muito mais. Mas se você não souber mais ou menos, se não tiver um norte, né? Tem um ditado que diz, qualquer caminho serve, né? Para quem não sabe onde quer chegar. Então, qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer chegar. Quando você faz desse jeito, não vamos pôr meta, não. Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, né? Parafraseando aí uma pessoa que já dirigiu o nosso país. Gente, eu vou falar para você que não dá certo, né? Você trabalhar sem uma mínima meta, vai chegar uma hora, se você estiver organizado, que você vai falar, viu? Eu só posso ter 4 clientes. Pro tamanho que está a minha empresa, eu não posso ter mais do que 4 clientes. Não, eu preciso ter 100 clientes para mim poder... Eu preciso ter tanto de venda para mim conseguir pagar as minhas contas, para mim poder conseguir pagar meu maquinário, para mim conseguir pagar o funcionário. Só que se nós não tivermos, Rafa, qualquer tipo de planejamento nesse sentido, a chance de não ter êxito... Hoje você está trocando figurinha. Nós já falamos sobre isso, sobre um segmento de mercados que existe, que quando a pessoa senta no final do mês e ela faz as contas de quanto ela ganhou, compensa muito mais ela estar como CLT do que ela ter a sua própria empresa. Porque ter a própria empresa, ela tem certos tipos de transtornos que CLT não tem, né? Não estou falando que é bom ou que é ruim. Estou falando de tipos de transtornos que quando você trabalha para você mesmo, você tem. Isso daí é interessante pelo seguinte também. Mesmo você sendo CLT, você tem que esquentar a cabeça com a comunicação e com a publicidade que você faz de você mesmo, do seu trabalho. Entendeu? Você está ali vendendo um produto que é você. Não vou colocar aqui o nome, porque vai dar o nome de uma revista antiga que tinha aí, mas você, Corporation, para não falar outra coisa. Entendeu? Então você está vendendo ali o quê? O seu trabalho, o seu tempo, o seu conhecimento, o seu know-how, e tudo aquilo que você traz de bagagem dos outros lugares que você veio até chegar até aqui. Posso te contar um fracasso? A gente conta sempre as coisas boas, né? Adoro fracasso. As coisas ruins a gente não conta. Isso que você está falando é que quer se conhecer, um amigo meu, forte abraço para ele, o Adriano. Ele... eu entrei numa empresa multinacional muito boa, ele me convidou para trabalhar no setor dele e era meu líder.
E o cara viu o potencial ali e tal, eu me tornei líder com ele. Então, comecei ele sendo liderado por ele, depois eu virei parceiro dele. E eu trabalhava muito a ponto dele falar para as outras pessoas, olha, o Eduardo trabalha mais do que a gente. Né? E era fato mesmo que eu era muito intenso. Então eu vestia mesmo e suava a camisa da empresa, então eu fazia... tinha que dar treinamento, eu não queria só trabalhar com 5S ali e operacionalizar isso. Não, eu era facilitador 5S. Então eu ia fazer o curso para dar curso de 5S. Brigadista,